Irmãos, que maravilha estar diante da palavra de Deus. Se fosse possível, eu viveria com a Bíblia aberta, pregando de manhã, à tarde e à noite. John Wesley pregava 3 vezes ao dia. 4 horas da manhã, os mineiros estavam batendo na sua porta. Era tempo de avivamento. Os mineiros com as pás, com as enxadas, com as picaretas, batendo na porta de John Wesley. Quando ele abria a porta, eles diziam: John, antes de irmos para o trabalho, pregue a palavra de Deus para nós. E ele já começava o dia ministrando uma pregação. E assim passava o dia pregando, no mínimo 3 vezes ao dia ele pregava. Meus amados irmãos, nós estamos estudando Cantares, com a graça de Deus. E hoje queremos continuar com o auxílio do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, para que Deus nos revele seus mistérios. A palavra de Deus, na última vez que nós pregamos, hoje 15 dias, a palavra de Deus mostra a noiva clamando pelo vento. Estão lembrados? Estão lembrados? Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim. Nós falamos a semana passada que o Espírito Santo é comparado com o vento. O Espírito Santo é comparado com o vento. E a igreja deve orar para que o vento do Espírito assopre sobre a igreja. Eu tenho orado, e eu creio que não só sou eu que tenho orado, muita gente por este mundo afora está pedindo que o vento do Espírito venha soprar no jardim. E meus irmãos, no capítulo 5, versículo 1, que a Bíblia original não é dividida em capítulos, essa divisão em capítulos é muito tempo depois da Bíblia pronta, e a divisão em versículos mais longe, no século XVI, para o século XVII, foi que dividiu em versículos. Na Baixa Idade Média, um cardeal, Hugo de Saint-Cher, na França, dividiu em capítulos. E no século XVI, um protestante chamado Roberto Estevão, um francês, dividiu em versículos, para facilitar. Foi bom, não foi? Senão ficava difícil a gente achar, não é? Foi uma bênção. Mas, irmãos, a separação dos capítulos e dos versículos dá a impressão que um assunto não tem nada a ver com o outro. Quando, na realidade, muitas vezes é a continuação do assunto. E o capítulo 5, versículo 1, é a resposta do capítulo 4, 16. Ela pede uma visita de Deus. Ela pede o sopro de Deus no jardim. E no capítulo 5, o noivo chega. Leia o capítulo 5, versículo 1. Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa. Pronto, somente até aí. No capítulo 4, 16, ela pede a visita do vento. Só que esse vento não é um vento físico, é um vento espiritual. É um vento espiritual. Ela pede o vento espiritual. Ela pede o vento espiritual. Então, irmãos, nós vemos aqui que no capítulo 5 o vento chega. Jesus diz, aí quem fala é Jesus. Claro que quando o Espírito Santo vem, Jesus vem. Porque o Espírito Santo, ele é da mesma essência do Pai, e ele é da mesma essência do Filho, da mesma substância. Jesus está no céu. Ele disse, a Bíblia diz que Jesus está assentado à direita de quem, meus irmãos?
de Deus. Mas ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou ou estarei no meio deles. Então o que é que nós aprendemos? Quem foi que ele enviou para a terra? Quem foi que Jesus enviou para a terra para estar com a igreja? Quem foi? O Espírito Santo. O Espírito Santo estando, a essência de Jesus está. Porque são 3 pessoas, um só Deus. Amém? Então a essência de Jesus está na igreja, através do seu Espírito. O noivo disse: já vim para o meu jardim, irmã minha esposa. Já vim. Colhi a minha mirra, prossiga, pastor, lendo por gentileza. Colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Pronto. Ele disse: eu já vim para o meu jardim. Irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo de mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Então, com a chegada do noivo, há um banquete espiritual. Quando a palavra é boa, quando a doutrina é boa, quando a pregação é boa, os crentes diziam antigamente: hoje o banquete espiritual foi farto. Amém? Os crentes saíam da igreja lambendo os beiços. Não os beiços físicos, mas os beiços espirituais. É para o crente vir para a igreja e sair lambendo os lábios e dizendo: que comida gostosa. Quando Deus desce, quando o Espírito Santo vem, quando Jesus alegra, quando Jesus renova, quando a palavra é pregada com unção, então é banquete com vinho, é banquete com mirra, é banquete com mel, é banquete com leite espiritual. Então a visita de Deus é um banquete. No capítulo 4, 16, ela pede que o vento venha, e no capítulo 5 o noivo diz: já desci ao meu jardim, já vim para o meu jardim. Então quer dizer, se a gente orar, vai acontecer. Se a gente orar, o vento virá. Se a gente orar, o Senhor virá. Quando fala da visita de Deus, irmãos, significa um tempo de avivamento. Significa um tempo de restauro. Não é que Deus está longe e vai chegar, não é isso. Tempo de visita de Deus é tempo de operação. É tempo de graça, é tempo de manifesto. Deus sempre está. Mas quando ele faz um reboliço, alguém diz: Deus visitou o seu povo. Visita de Deus é quando a gente recebe as operações do Espírito Santo. Vamos ver no Salmo 80, versículo 14. Salmo 80, 14. O salmista orando por uma visita de Deus. Glória a Deus. Olha ele pedindo a visita de Deus. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha. Amém. O salmista está orando: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende do céu e vê e visita esta vinha. Se você ler o Salmo, você vai ver o Salmo 80, que Israel é comparado com uma vinha que o javali devastou. Você vai ver lá no Salmo 84, que Israel é comparado com uma vinha que o javali devastou. E o salmista pede que Deus faça uma: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende do céu e vê e visita. Senhor, faça uma visita de restauração nesta vinha. Deus está sempre presente, mas as visitas de Deus, as chegadas de Deus, são tempos de operação. Vou dar um exemplo, não está no script, mas no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, glória a Deus, versículo 15 e 16. 15 e 16, 7, 15 e 16 de São Lucas, é um exemplo também, glória a Deus.
e entregou a sua mãe. São Lucas? São Lucas 7,15. São Lucas 7,15 e entregou a sua mãe. Não. E o defunto assentou-se. Você já ressuscitou o defunto antes de Jesus ressuscitar. Glória a Deus. O jovem sentou-se e começou a conversar. Agora, né? E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Prossiga. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Por que eles disseram Deus visitou o seu povo? Por que eles disseram isso? Foi que eles viram para dizer que Deus visitou o seu povo. Milagre. Então, visita de Deus é milagre. Visita de Deus é a operação do Espírito Santo. Quando Deus está operando, Deus sempre está com a igreja. Jesus disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até quando? Ele nunca deixou a igreja. Nunca Jesus deixou a igreja, nunca. Agora, quando ele começa a operar, aí alguém diz: Deus está visitando o seu povo. Não é que ele estava longe e chegou, é que ele começou a trabalhar na igreja. E meus irmãos, a noiva pede para que o vento venha, e o noivo diz: eu vim, já visitei o meu jardim, eu já vim para o meu jardim. Segundo os estudiosos de cantares, que são poucos, você não tem uma farta literatura para pesquisar? Deus veio, o noivo literal aí é Salomão. Os irmãos sabem que literalmente essa história, literalmente é Salomão e uma campesina, que ele se apaixonou por ela, literalmente. Uma moça pastora, né? Uma moça que tomava conta de vinhas e que era pastora. E ele se apaixona por ela e escreve esse cântico. Só que o Espírito Santo se aproveita para falar do amor de Cristo à igreja. E segundo os pesquisadores, essa oração foi atendida na inauguração do templo. Os irmãos sabem que a glória de Deus ela veio para o templo no tempo de Moisés, quando Moisés inaugurou o tabernáculo. Vocês estão lembrados? Quando Moisés inaugurou o tabernáculo, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu, o fogo desceu e a glória de Deus invadiu o tabernáculo de Moisés. E quando Salomão inaugurou o templo, aconteceu a mesma coisa. Deus desceu e Deus encheu o templo. Vamos ver isso no livro de Crônicas. Segundo Crônicas 7, 1 e 2. Segundo os historiadores, eles acreditam que esse pedido aconteceu, essa visita de Deus nos dias de Salomão, foi no dia da inauguração. Quando Salomão orou, vocês vão ver o que foi que aconteceu quando Salomão orou na inauguração do templo. E acabando Salomão de orar, Deus desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Amém! O reinado de Salomão, o começo do reinado de Salomão foi marcado pela visita de Deus. Quando ele inaugurou o templo, a glória de Deus encheu a casa. Amém. A glória encheu a casa. Mas, meus amados irmãos, nós que somos pentecostais, nós conhecemos visitas de Deus, principalmente quem já é crente desde criança, quem já é crente há 30, 40 anos. Nós temos experiências de tempos de visitas de Deus.
É quando o Espírito Santo vem que enche a casa. É quando o Espírito Santo salva muitas almas. É quando o Espírito Santo batiza muita gente. É quando os dons espirituais são abundantes. É quando a palavra de Deus é abundante. É quando a glória invade a casa, que não dá nem para entrar na casa de tanta glória manifesta. Você dá glória para Jesus por isso? Mas, irmãos amados, é interessante. Parece um paradoxo no versículo de número, capítulo 5, versículo 1. Depois a gente vai chegar lá onde eu quero chegar. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 1. Leia de novo. Cantares. Já vim para o meu jardim, e uma minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Os irmãos sabem que os eventos espirituais, como nós falamos no começo, são comparados com banquetes. Diz que nesse banquete tem mirra, nesse banquete tem vinho e nesse banquete tem leite. Vamos deixar a mirra um pouco de lado e vamos falar sobre o vinho e o leite. Os irmãos sabem que na Bíblia, leite é símbolo de nutrição. Leite representa a palavra. Leite representa a doutrina. Na primeira carta de São Pedro, eu não vou ler, porque nós já lemos há poucos dias. Pedro diz aos crentes: desejai afetuosamente o leite racional, para que por ele vades crescendo. E aqui em Cantares diz que nesse banquete tem mirra, nesse banquete tem leite, mas nesse banquete também tem o que, meus amados irmãos? Vinho. E o que é o vinho? Na simbologia bíblica, vinho fala de alegria, embriaguez espiritual. Então, a igreja, irmão, quando Deus visita uma igreja neotestamentária, uma igreja que não é fanática, nem é fria, nem é fanática. 2 F's perigosos: o F do frio e o F do fanatismo. Nem uma coisa nem outra. Nem queremos frieza, nem queremos fanatismo. Nós queremos vinho, mas queremos leite. O vinho fala da alegria e o leite fala da palavra. Por que é que a Assembleia de Deus está de pé até hoje? E outros movimentos, com todo respeito e com toda dó, eu tenho pena. Tem uma igreja, que eu não vou citar o nome, que está fechando. Uma igreja que está fechando. Muitas igrejas, aliás, muitas estão fechando. Mas tem uma que fez um grande trabalho, com toda meninice, mas fez um grande trabalho. E hoje está caindo aos pedaços. Caindo os prédios e caindo a membresia e caindo tudo. Por quê? Porque ela não tinha muito leite, era só vinho. Profecia, revelação, isso é vinho. Mas se a igreja só tiver vinho, ela não vai muito longe. Ela não vai muito longe. Veja que o banquete tem mirra, o banquete tem vinho, mas o banquete tem leite. Porque a Assembleia de Deus, em muitos lugares, irmão, lamentavelmente, já está faltando leite. E a tendência de quando falta leite é desmoronar. Porque quem sustenta é o leite. O vinho alegra, mas quem nutre é o leite. Diz que o leite materno, segundo os que entendem de nutrição, dizem que o leite materno tem substância para tudo. É vacina, é medicamento, nutriente de toda qualidade. Veja, vinho e o que, meus irmãos? Leite, irmãos. A felicidade, e só vai escapar, e nós só vamos escapar enquanto tiver vinho e leite. Vocês podem dizer glória para Deus?
Segundo a história da nossa igreja, nossos primeiros pentecostais, Daniel Berg, Gunnar Wengre, Samuel Nistro, Nils Kastisberg, Otto Nelson, eram homens profundamente bíblicos. A nossa igreja nasceu com estudo bíblico. Quantos anos faz a igreja tem 108 anos aqui em Alagoas. Quantos anos de escola bíblica? 100. A igreja nasceu com leite. Por isso que ela ganhou corpo, ela ganhou estrutura. Agora também nunca faltou vinho. Olha que coisa linda. Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo de mel, bebi o meu vinho com o meu leite. O que sustenta a crente é o nutriente do leite. É o nutriente do leite. As igrejas que não têm mais doutrina, mesmo a Assembleia de Deus, que não tem mais doutrina, o futuro é curto. O futuro é curto. Só tem futuro quem tem vinho e quem tem leite. Aleluia! Louvado seja Deus. O que é o vinho? O vinho são as manifestações do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Vamos ver o que é vinho. Paulo disse, Atos 2, 11 a 13. Paulo disse, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos de quê, meus irmãos? Do Espírito. O enchimento do Espírito, os dons espirituais, a alegria do Espírito, o poder do Espírito, as profecias do Espírito, as línguas do Espírito, as manifestações do Espírito, são vinho que embriagam o crente. E nesse banquete tem vinho embriagante, o vinho do Espírito. Vamos ver isso lá no livro de Atos 2, de 11 a 13. Leia, por favor. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Mosto é vinho novo. No dia de Pentecostes, a alegria dos apóstolos e dos discípulos foi tão grande, foi um poder tão grande, foi uma efusão, foi um derramamento tão grande, todo mundo falando em outras línguas, que o povo pensou que eles estavam, o quê, meus amados irmãos? Pensou que eles estavam embriagados. É vinho. Pentecostes é vinho. Não pode faltar, porque no banquete da igreja com Cristo tem vinho e leite. Em muitos lugares não tem mais vinho também. Tem pastor hoje em dia que quando os crentes vão se alegrando, ele na campainha, plim, cala a boca, glória a Jesus. Não, senhor, não pode não. Deixa o povo beber vinho. Deixa o povo se embriagar do Espírito Santo de Deus. A igreja cresceu bebendo vinho. Não podemos deixar de beber vinho. Tem pastor pentecostal que já virou tradicional. Frio que só um picolé. E não quer vinho na igreja. Não quer vinho. Mas no dia de Pentecostes o pessoal pensou que eles estavam, o que, meus amados irmãos? Eles estão cheios de mosto, eles estão bêbados. Então no banquete de Deus tem vinho, mas no banquete de Deus tem leite. Nós vamos ver isso, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, 17 e 11. Tem que ter vinho, mas tem que ter leite. Glória a Jesus. Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. A igreja de Bereia, os bereianos, todo dia eles pegavam o que, irmãos? Eles pegavam a palavra e faziam o que? Examinavam as Escrituras.
Isso é leite ou é vinho? Me ajuda. É leite ou é vinho? Me ajuda. É leite ou é vinho? Leite. A igreja de Deus, ela tem leite e vinho. Ela é equilibrada. Nem é fria, nem é fanática. Dá para dizer glória para Jesus? Nem é fria, nem é fanática. Tem grupos religiosos que é só revelação. Eu estou vendo. Uma vez eu fui numa igreja dessa, quando eu era adolescente, eu não era crente, e tem uma igreja que tem que ter revelação. No culto delas tem que ter uma revelação. E eu, adolescentezinho, mas já conhecia a Assembleia de Deus e assistia o culto deles. Eu achei diferente, porque eles, aqui tem que ter revelação. Aí, quando foi no fim do culto, o irmão disse: ninguém teve uma revelação, dirigente do culto. Se ninguém teve uma revelação, aí um irmão fechou os olhos e disse assim: se eu estou tendo, se o que é que você está vendo? Estou vendo um morcego entrando na igreja. Oh, irmão, para que troço? O Espírito Santo vai mostrar um morcego entrando na igreja. Mas, e essa igreja, ela está sofrendo sérios reveses. Vem aí aos trancos e barrancos. E eles mesmos dizem que não precisa estudar a Bíblia. Não precisa estudar a Bíblia. Glória a Deus. Então, não tem futuro. Igreja que não tem palavra de Deus, que não tem o exame. Diz que os bereanos foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia o que, meus amados irmãos? As Escrituras. Leite e vinho. Vamos ver, irmãos amados, Atos 16 e 20. A mistura de leite e vinho, outra vez. Atos 16 e 20. A mistura de leite e vinho. Tem que ser dosado. E apresentando-os aos magistrados. Meu irmão, fui eu o culpado. Não é Atos, é Marcos. Marcos 16 e 20. Fui eu que me equivoquei. Marcos 16 e 20. Vamos ver o equilíbrio de leite e vinho numa igreja neotestamentária, numa igreja do Novo Testamento. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E eles, tendo partiram, fizeram o que, irmãos? Que foi que os apóstolos levaram? Que foi que os apóstolos fizeram pelo caminho, por onde chegavam? Que foi que eles fizeram? E eles, tendo partido, fizeram o quê? Pregaram. Pregação é leite. Bíblia. Abrir as Escrituras e explicar o texto sagrado para o povo. É leite. Mas junto com o leite, vem o vinho. Vamos ver, por favor, prossiga. Leia de novo todo o versículo. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Diz que o Senhor confirmava a palavra com o que, meus amados irmãos? Sinais. Palavra, leite. Sinais, vinho. Tem que ter as duas coisas. O carro-chefe é a palavra, é o leite. Depois do leite vem o que? Os sinais, vem o vinho. Glória a Jesus. Nem pode faltar uma coisa e nem faltar a outra para o crescimento saudável da igreja. Nos grandes avivamentos tem leite e nos grandes avivamentos tem o que, meus amados irmãos? Tem vinho. Glória a Deus. Vamos ver, irmãos, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, esse não está aqui no script, Atos 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, não está no script, 44 e 46, até 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Para aí um pouquinho, volta um pouquinho. E dizendo Pedro ainda o que, meus irmãos? Pedro estava fazendo o que? Me ajudem. Pregando. Pregação é leite ou é vinho? Leite. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o que? O Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aí já é o que? É o que?
Olha aí, no mesmo versículo leite e no mesmo versículo vinho. O banquete é completo. Aleluia! Dá para dar um glória para Jesus pelo esclarecimento? Continue, 45 e 46. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramassem também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Dá para dar glória para Jesus? Pedro estava fazendo o que quando o Espírito Santo caiu? O que era que Pedro estava fazendo? Pregando a palavra. E enquanto Pedro pregava a palavra, o Espírito Santo caiu sobre eles. E eles começaram a falar em línguas e a magnificar a Deus. Essa é a característica de uma visita de Deus. As curas, os batismos com o Espírito Santo, os dons espirituais, as alegrias, as manifestações. Agora o carro-chefe é o leite. O carro-chefe é a palavra. Você pode dar um glória para Jesus mais forte nessa manhã? Irmão, vamos pedir uma visita de Deus. Você vê, quando o noivo veio, o noivo trouxe um banquete de mirra, o noivo trouxe um banquete de especiaria, o noivo trouxe um banquete de vinho, e o noivo trouxe um banquete de quê, irmãos? Leite. Completo. Visita de Deus, visita do Espírito Santo, revelações do Espírito Santo. Vamos orar para Deus fazer-nos uma visita. Eu tenho orado. E eu peço que vocês orem. Senhor, faz uma visita à tua igreja. Quando vocês orarem pela manhã, pela madrugada, à noite, chegar na igreja, no círculo de oração, na consagração, Jesus, faça uma visita à tua igreja. Faça uma visita à tua igreja, Jesus. Com muito leite, com muito vinho. Faça um banquete antes do arrebatamento da igreja. Jesus, faça um banquete na tua igreja antes da tua vinda em glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Mas, irmãos, a Bíblia é completa. E a história comprova a Bíblia. Num banquete desse, numa coisa dessa, numa festa dessa, num reboliço desse, num movimento desse, aparece uma coisa imprevisível e impensável. O que é, pastor? Versículo de número 2. Cantares 5 e 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Para aí. Meu Deus. Como é que depois de um banquete desse, como é que depois de uma festa dessa, curas, batismos com o Espírito Santo, renovação, palavra, doutrina, almas salvas, reboliço espiritual, banquete, festa, quem é que pode dormir numa festa, irmão? Quem é que pode dormir numa festa? Mas a Bíblia diz que depois do banquete, a noiva largou o pau a quê, meus irmãos? Dormir. O que é que eu aprendo neste texto? Eu aprendo nesse texto, e a própria experiência prova, as Escrituras e a experiência provam, de que sempre depois dos avivamentos, vem uma dormilância espiritual. Bom seria que os avivamentos durassem para sempre. Bom seria que os banquetes espirituais, as vitórias espirituais, as bênçãos espirituais, fosse uma festa constante. Mas a Bíblia mostra e a experiência prova de que os avivamentos não duram para sempre. Infelizmente, depois, a noiva diz simplesmente: eu dormia. Nós vimos isso no Antigo Testamento.
Um grande homem fez um grande reboliço, foi usado por Deus. Ele é chamado profeta de fogo. O profeta de fogo. Quem sabe dizer quem era o profeta de fogo? Elias. Aleluia. A última vez que eu fui a Israel, eu me emocionei. Eu fui ao monte Tabor, aliás, ao Monte Carmelo. Eu fui ao Monte Carmelo. E a Bíblia diz que lá o fogo, foi o que aconteceu com o fogo? Desceu, foi ou não foi? E o povo caiu de joelhos e gritou: só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E a Bíblia diz que Elias levou os profetas de Baal para o ribeiro de Quizon, não é assim? E lá os matou. E na gente lê a Bíblia, não tem ideia de geografia bíblica. Eu pensava que o ribeiro de Quizon era no próprio monte. Mas o ribeiro de Quizon não é no monte. O ribeiro de Quizon é a muitos quilômetros, é no vale de Jezreel, ou na planície do Armagedon, onde vai haver a batalha final. É lá. O ribeiro de Quizon, ele corre ao pé do monte, ele não corre no monte, ele corre na planície. E eu fiquei imaginando, quando eu vi a distância, Elias, no poder de Deus, conseguia arrastar ele sozinho 850 profetas falsos e endemoniados. O poder de Deus amarrou os 850 profetas e Elias levou para o ribeiro de Quizon. É poder ou não é, igreja? Poder. Os profetas de Baal eram endemoniados, irmãos. Eles eram manifestados. Você sabia que eles eram manifestados? A Bíblia diz que eles se cortavam de quê, irmão? Eles se cortavam de quê? Que quando o diabo entrava neles, eles se cortavam de quê, meus amados irmãos? De lança. Espírito de profeta de Baal, sai dele, sai dela. Sai espírito de profeta de Baal. Diz que quando eles ficavam possessos, quando eles ficavam possuídos pela entidade, eles se cortavam, se grunhiam, babavam, espumavam, assanhavam o cabelo. Glória a Jesus. 850 profetas de Baal e de Azera. Mas na hora que o poder de Deus caiu, eles ficaram sem força, eles ficaram impotentes, e Elias os levou ao ribeiro de Quizon. Dá para dar glória a Deus, irmão? Ali foi uma visita de quem? Foi uma visita de quem? De Deus. Profecia, fogo, oração, labareda, manifestação, glória a Deus. Mas, irmãos, isso é no capítulo 18. Quando chega no capítulo 19, quando termina aquele avivamento, quando termina aquela glória, aquela manifestação, era para Elias ficar mais animado ou desanimado? Mas olha agora o que foi que aconteceu. Capítulo 19, versículo 3 a 5. 1 Reis 19, 13 a 5. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Pronto, somente até aí. Você vê que no capítulo 5 de Cantares, a noiva recebe a visita de Deus, a noiva tem um banquete com vinho, a noiva tem um banquete com leite, a noiva passa por uma euforia espiritual. Mas quando chega no versículo 2, ela diz: eu dormia. E a mesma coisa aconteceu com Elias. Elias recebeu um avivamento, Elias viu milagre, Elias foi poderoso, Elias foi vencedor, Deus visitou o Monte Carmelo. E quando é depois que o homem termina, vai dormir
debaixo de um zimbro, e ainda vai pedir o que, meus amados irmãos? Pedir o que? A morte. Dá para entender o ser humano? E esse retrato é deles, e esse retrato é nosso, irmãos. A maioria dos pastores tem a coleção de Champlin. Quem foi Champlin? Champlin foi um pastor batista que mais escreveu em língua portuguesa. Ele foi missionário no Brasil, e ele escreveu, ele era americano, mas ele morou muitos anos no Brasil, morreu agora, antes da pandemia, já idoso, e ele escreveu o Novo Testamento interpretado, e depois escreveu o Antigo Testamento interpretado, e escreveu a enciclopédia bíblica, de filosofia e teologia. E, meus amados irmãos, esse homem, ele é um homem muito culto. Nem tudo que ele diz a gente está de acordo, não condiz com a teologia pentecostal, mas grande parte dá para se aproveitar, grande parte. E ele disse, olhe para cá, o que foi que ele disse? Nenhum avivamento durou mais de 100 anos. Geralmente, antes desse tempo, já é bem avançado o processo de deteriorização. Diz que nenhum avivamento demora 100 anos. Quando o tempo vai passando, o avivamento vai se deteriorando, se estragando, se corrompendo. Aleluia. Quantos anos Champlin dá? Pelo estudo que ele fez, pela pesquisa. Quantos anos, irmãos? 100 anos. Ele disse que sempre aos 100 anos o avivamento já está estragado, já está corrompido. E nós estamos no Brasil com 112. Este ano que vem, 113. E em Alagoas, 108. Então, estar como estarmos ainda é uma vitória de Deus. Aleluia. Em muitos lugares do mundo, igrejas pentecostais já não têm mais manifestação, já mudou a doutrina. Em muitos lugares do mundo, igrejas que foram tochas vivas, igrejas que foram cheias de leite, que foram cheias de vinho, batismo com o Espírito Santo, já não existe mais, corrompeu-se, estragou-se, mudou a doutrina, os pioneiros morreram, levantou-se outra geração que não conhecia Deus e estragou tudo. Eu mesmo já visitei em outros países igrejas que já foram tochas, já foram fogo puro, leite e vinho, e hoje, coitadas, estão prostradas, caídas. Não se tem mais zelo por Deus, não se tem mais amor por Deus, não se tem mais amor pela palavra. Corações estragados, corações corrompidos, mudaram tudo, só tem a história e só tem o nome e não tem mais nada. Está debaixo do zimbro, depois de um grande fogo, depois de um grande avivamento. A noiva disse, eu dormia. Depois do banquete, depois do leite, depois do vinho, depois da mirra, depois das especiarias, ela disse, eu dormia. Depois a gente vai ver, mas o meu coração velava, mas hoje não dá tempo. Glória a Deus, glória a Deus. Salomão aí vocês vamos voltar para Salomão. Salomão, o que foi que aconteceu no princípio do reinado dele? Quem lembra, nós falamos no começo da doutrina hoje, foi que aconteceu no princípio do reinado dele, que foi que aconteceu? Quem foi que desceu no templo, quando ele inaugurou o templo? A glória de Deus. Foi assim ou não foi? Pouco tempo depois, poucos anos depois, foi que aconteceu com Salomão. O homem que orou e a glória desceu. O homem que orou e o poder de Deus invadiu o templo, a ponto dos sacerdotes não poderem nem entrar, e quem estava dentro não podia sair, caído no chão, glorificando a Deus com tanta glória, sem poder nem ficar de pé. Foi que aconteceu com Salomão na velhice. Eu não vou ler porque a igreja sabe. Diz a Bíblia que ele casou-se com muitas mulheres, e as mulheres lhe perverteram o que, meus amados irmãos? O coração, e ele deixou de adorar o Deus vivo para agradar as mulheres. Ele fez estátuas,
Ele fez altares aos deuses pagãos para agradar as esposas. Aleluia. Grande é Jeová nosso Deus. O homem que começou com fogo, o homem que começou com a glória de Deus, o homem que começou com a manifestação de Deus, o homem que conheceu Deus, o homem que Deus falou com ele cara a cara. Deus disse: Salomão, peça o que você quiser que eu vou lhe dar. Agora ajoelhado nos pés dos deuses fenícios, nos pés dos deuses gregos, que não sei se já a Grécia já estava organizada com aquela cultura, ainda não, mas com os deuses fenícios, com os deuses de Tiro, de Sidom, com os deuses dos cananeus, com os deuses das terras vizinhas. O homem que viu Deus, o homem que Deus falou com ele, o homem que Deus se revelou, o homem que bebeu vinho e o homem que bebeu leite. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmão, isso nos faz tremer nas bases. A mulher que comeu vinho, que bebeu leite com o amado, agora estava dormindo. Dormindo. Mas, irmãos, vamos para o Novo Testamento. Eu acho lindo que o Antigo Testamento ele casa direitinho com o Novo. Não há contradição. Os primeiros anos da igreja foram anos de avivamento. Basta ler qual é o livro que a gente lê para chorar, qual é o livro que a gente lê para se emocionar com leite e vinho, vinho e leite. Qual é o livro da Bíblia que a gente vê mais vinho e leite e vinho, banquete espiritual. Qual é o livro da Bíblia que a gente lê? Atos dos Apóstolos. Você lê Atos, você chora. Você lê Atos, você vê o banquete que Deus preparou para a igreja. Era vinho e leite, leite e vinho. Vinho e leite, leite e vinho. Só que quando chega, depois que Paulo morreu, depois que Pedro morreu, mais 30 anos, depois da morte de Pedro, depois da morte de Paulo, depois da morte da maioria dos apóstolos, só estava vivo João. Só quem estava vivo era o apóstolo João. A igreja já estava dormindo. No ano 90 e alguma coisa, as cartas do Apocalipse. Você já leu as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia? Aleluia. Já leram? Quem já leu as 7 cartas? Irmãos, só escaparam 2 igrejas: Esmirna e Filadélfia. As outras todas estavam corrompidas. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Ele está nos confrontando nesta noite. 30 anos depois da morte de Pedro e Paulo, a igreja na Ásia, e não só na Ásia, mas em todos os lugares, já não era mais a mesma igreja. Quer dizer, era a igreja em essência, mas não era mais a igreja em avivamento. Observe o que foi que aconteceu. Atos dos Apóstolos, ou melhor, Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Glória a Deus. Apocalipse 2 e 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aleluia. 30 anos depois da morte de Pedro, depois da morte de Paulo e depois da morte de grande parte dos apóstolos, a segunda geração, a outra geração, Jesus manda dizer à igreja de Éfeso, que representava não só Éfeso, mas todos: tenho contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. Já não tem mais leite, já não tem mais vinho, aquela comunhão, aquele fervor, aquele amor, aquela dedicação. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Na igreja, se você lê as igrejas da Ásia, nem parece mais a igreja primitiva. Tinha Jezabel, estou lembrando que tinha uma mulher ensinando o povo a se prostituir.
tinha os nicolaítas, não era assim? Tinha a doutrina de Balaão, tinha a doutrina dos nicolaítas. Tudo que era de corrupção e de praga havia se instalado nas igrejas. A igreja que recebeu tão grande banquete dos apóstolos, no tempo dos apóstolos, agora ainda tinha um vivo. Qual era o único que estava vivo? O único apóstolo que estava vivo naquela época? João. João teve a desdita de ver isso. Quando Paulo morreu, a coisa ainda estava boa. Quando Pedro morreu, a coisa ainda estava boa. Mas quando João morre, aleluia, a coisa já não estava boa. Depois de um banquete, a noiva dormiu. Aleluia, louvado seja Deus. Mas isso é bíblico. Mateus, para encerrar, porque eu quero ouvir pastor Narciso e quero ouvir o coral. Amém? Aleluia. Para terminarmos 9h em ponto. Mateus 25:5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aleluia. A parábola de quê? Essa parábola? Parábola de quê, irmãos? Das virgens. A Bíblia diz que tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aleluia. Aleluia. Amém, amém, amém. Mas, irmãos amados, eu fiz uma pesquisa esta semana sobre aquela palavra, para encerrar aquela palavra do cego de Jericó. Tem misericórdia, filho de Davi, tem o quê? Misericórdia de mim. Você sabe como é que está no Novo Testamento grego? No Novo Testamento grego tem assim: Kyrie eleison. Senhor. Interessante que no Novo Testamento grego não é tenha misericórdia. No Novo Testamento grego é Kyrie eleison, quer dizer Senhor me eleja. Por quê? Porque no tempo passado, quando o rei ia passando, aí os aleijados, os cegos, os pobres, os endividados, os miseráveis, ficavam na beira da estrada, porque era um costume eles ficarem gritando: Kyrie, Kyrie quer dizer Senhor, Senhor, me eleja, Kyrie eleison, Senhor, me eleja. Sabe por quê? Porque quando o rei se agradava de um aleijado, quando o rei se agradava de um cego, quando o rei se agradava de qualquer pessoa daqueles pobres, que o rei apontava para ele e dizia: você, pronto, a sorte dele era mudada. Os soldados chamavam-no e o rei dizia: o que é que você precisa? Ele dizia: rei, eu estou devendo, não posso pagar, vou preso. Aí o rei chamava o tesoureiro e dizia: pague toda a dívida dele, dê uma casa a ele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aí se outra pessoa, o rei se agradasse de outra pessoa, o rei não atendia todo mundo. Por isso que eles gritavam: Kyrie eleison, quer dizer Senhor me eleja, Senhor olhe para mim, tenha misericórdia de mim. Era isso. Aí o rei apontava: e você, o que é que está precisando? No meio da multidão ele dizia: Senhor, eu estou pobre, não tenho uma casa, eu estou aleijado, eu estou cego. O rei dizia: você vai ter tudo o que você precisa, o que eu puder lhe dar eu vou lhe dar. O rei está aqui nesta noite. Aleluia, Jesus, eu te adoro, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O rei está passando. E estão aqui os pobres e necessitados. Quem é pobre aqui? Quem é carente? Quem é necessitado? Levante a mão e diga: Kyrie eleison, Kyrie, olha para mim, Senhor, olha para mim, me eleja. Senhor, mude minha sorte, Senhor, mude minha situação. Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim e me eleja. Faça alguma coisa na minha geração, faça alguma coisa, mude a sorte. Glória a Deus.
Eu também sou pobre e necessitado. Eu preciso muito das vossas orações. Meus irmãos, a paz do Senhor. Oremos. Querido Deus, somos gratos a Ti pela Tua palavra nesta noite, que alimentou a nossa alma, que alimentou, Senhor, a nossa vida espiritual. Te agradecemos pelos louvores que adoçou nossos ouvidos e desceu ao nosso coração. Ó Deus, nós Te agradecemos por tudo nesta noite. Estamos, meu Senhor, indo para os nossos lares abençoados. Ó querido Espírito Santo, leva o Teu povo em paz. Guarda debaixo das Tuas mãos potentes. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, não deixa o inimigo tocar, que possa chegar nas nossas mãos, seja espiritual ou material. Deus de eterna glória, nós Te pedimos tudo isso e já Te agradecemos, em o nome de Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Senhor guardará tua entrada e tua saída. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: Assembleia de Deus, vem comigo.